Gênesis capítulo 37, versículo 3, todos acharam? Digo amém. Então vamos ler, diz assim: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém, igreja? Até aí. Levante as tuas mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva ao Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, neste momento eu quero chamar a sua máxima atenção para a palavra de Deus. Eu creio que Deus ele tem algo profundo para falar conosco através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem de Deus que traz o tema a túnica de José. Ou seja, o propósito de Deus não pode ser arrancado. Amém? Você pode repetir comigo? Repita assim, ó: o propósito de Deus não pode ser arrancado. Amém? Nós vemos aqui esta passagem bíblica, esse texto que nós acabamos de meditar nesta manhã. Nós vemos sobre a história de José. E se nós olharmos no contexto da palavra de Deus, nós vemos que a história de José ela não começa no Egito, mas a história de José ela começa na intimidade de uma família. E esta família ela é uma família marcada por promessas e também uma família marcada por feridas. E nós vemos aqui que Jacó, um patriarca moldado por lutas, e lutas internas e também com encontros divinos, gera agora um filho que não era apenas o fruto da sua velhice, mas sim o símbolo de uma nova estação, porque José, ele nasce sobre um contexto, podemos dizer o contexto da dor, mas também um contexto da esperança, porque quando seu pai o presenteia com uma túnica, como diz o texto e a palavra de Deus, ele não está apenas cobrindo um corpo, mas ele está apontando para um destino. Aleluia. E na cultura hebraica, se nós olharmos profundamente e buscarmos segundo a história, nós vemos que uma túnica como a túnica de José não era comum a filhos mais novos, ou tampouco a servos do campo. Quem está entendendo diz glória a Deus. Mas era assim considerado uma veste sacerdotal, uma veste real, uma veste profética. E era ali como se Jacó estivesse dizendo para José: esse menino carrega algo além do natural. Aleluia. E é exatamente isso que desperta o ódio dos irmãos de José. E é nesse cenário que desperta o ódio dos irmãos, não apenas a roupa em si, mas o que ela representa. Aleluia. Porque a túnica, ela virou o símbolo do favor, da identidade,
e também da escolha divina, ou seja, da escolha de Deus. Mas os irmãos de José não entenderam que embora pudesse arrancar a túnica do corpo de José, jamais poderiam arrancar o propósito de Deus do seu espírito. Aleluia. O que eu quero dizer para você, às vezes o inimigo ele pode até arrancar a sua túnica, mas o propósito, a promessa de Deus, ele não pode arrancar da sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a túnica, ela revela uma identidade. E essa identidade é uma identidade profética. Antes mesmo de José entender, antes mesmo de José até mesmo compreender o seu chamado. Porque se nós olharmos, José, ele é o 11º filho de Jacó, mas o primeiro de Raquel. E a Raquel, como nós conhecemos pela palavra de Deus, a mulher amada por Jacó. E desde cedo ele carrega consigo não apenas o amor do pai, mas também o peso da distinção. A túnica que Jacó lhe entrega para José é um símbolo de um lugar reservado, de um destino em comum, porque a palavra de Deus no livro de Gênesis 37 mostra ali um jovem de 17 anos que começa a sonhar, e seus sonhos são maiores do que o ambiente em que ele vive, ou seja, muito maior. E a palavra aqui hebraica usada para a túnica, meus irmãos, aleluia, ela é usada também, se você olhar lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18, referindo-se às vestes das filhas do rei, ou seja, era uma roupa longa, usada por pessoas de honra, pessoas de distinção e pessoas de autoridade. E dar-se a túnica a José era atribuir-lhe simbolicamente uma posição que não era dele por nascimento, aleluia, mas sim por designação. E isso aponta para o princípio espiritual de que Deus, ele escolhe quem ele quer, aleluia. Deus, ele escolhe a quem ele quer, independente da ordem humana, ou seja, Deus, ele escolhe quem ele quer, aleluia. E Deus também nesta manhã, Deus, ele te deu marcas visíveis e também marcas invisíveis. Sabe por quê? Porque há coisas em você que nem você entende ainda, que nem você compreende ainda, mas o céu já reconheceu, aleluia. Talvez a sua túnica seja, quem sabe, a sua sensibilidade. Talvez a sua túnica, quem sabe, representa o seu chamado. Talvez nesta manhã a sua túnica representa a sua ousadia, ou quem sabe a sua túnica nesta manhã representa a sua fé. E mesmo meus irmãos e irmãs, que o mundo tente arrancar estas coisas de você, mesmo que o inimigo tente arrancar estas coisas de você, o que Deus colocou dentro de você é permanente, porque ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar. E digo mais para você nesta manhã: não se assuste se o seu chamado provocar reações adversas. Não se assuste. Não se assuste se o seu chamado provocar reações adversas de inimigos que muitas vezes nos rodeia. Sabe por quê? O que é profético incomoda o que é apenas natural.
Aprenda isto: o que é profético incomoda o que é apenas natural. Por isso que muitas vezes pessoas pensam: mas eu não tenho praticamente nada, aleluia, mas por que que eu sofro isso? Por que que pessoas têm tanta inveja, me perseguem? Porque o que é profético incomoda o que é apenas natural. Incomoda, aleluia. Porque em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz, aleluia: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta manhã? Deus está te reafirmando como alguém separado por Ele, porque foi Deus que te separou. Ainda que tentem desvalorizar a sua origem, mas o céu já declarou o seu destino aqui nesta manhã. O céu já declarou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é nítido que nós temos que ter a convicção e também compreender que a traição, ela não neutraliza os planos de Deus. Quem sabia disto? A traição não neutraliza os planos de Deus. Às vezes ela os impulsiona para aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Se você olhar nesse texto, nesta passagem de José, os irmãos de José, movidos pela inveja, pelo ódio, eles decidiram então arrancar a sua túnica e lançá-lo numa cisterna, como diz a palavra do Senhor. Mas depois também o venderam como um escravo, e para eles ali era o fim da ameaça. Para eles ali era o fim do problema, para eles ali era o fim de José, mas para Deus não era o fim. Sabe por quê? Para Deus era o início do tratamento. Oh, aleluia. Às vezes nós não compreendemos, aleluia, mas meus irmãos, Deus às vezes Ele permite que nós passamos por algumas situações, não é para o nosso fim, mas sim para o início do treinamento que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Sabe por quê? Se você olhar, José ele foi despido diante dos homens, ou seja, arrancaram a sua túnica diante dos homens, mas ele foi revestido diante do céu. Aleluia. A túnica manchada de sangue que os irmãos enviaram a Jacó é o símbolo da falsa narrativa que o inimigo ele tenta construir para sepultar futuros. Porque o inimigo ele tenta de todas as formas. E nós vemos aqui que o sangue manchado naquela túnica que foi enviado para Jacó, ele simboliza uma falsa narrativa que o inimigo usa para tentar, aleluia, construir sobre a sua vida, para sepultar os teus sonhos, para sepultar o teu futuro. Mas nesta manhã Jesus está jogando por terra todas estas artimanhas do diabo contra a sua vida. Glória a Deus. Nós vemos que eles tentaram usar a túnica para decretar a morte de um sonho. Aleluia. E quantas pessoas que o diabo ele não tem usado da mesma forma? Quantas pessoas que o diabo ele não tem usado estratégias para tentar sepultar os sonhos, para tentar destruir futuros. Mas no entanto, em cada estação de José, preste bastante atenção nisto que é profundo, em cada estação de José, na casa de Potifar, prisão e palácio, Deus estava com ele. Deus estava com ele, em todas as estações.
dentro da cisterna, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus estava com ele. Na prisão, Deus estava com ele. No palácio, Deus estava com ele, como diz lá em Gênesis 39:2. O Senhor estava com José e foi homem próspero, diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos, que Deus estava com José? Preste bastante atenção nisto. A verdadeira unção não está no que você veste. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você: a verdadeira unção não está no que você veste, ou seja, não está no paletó, não está na gravata, mas sim em quem te acompanha. E quem te acompanha é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A unção está nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As feridas da sua alma não anulam o plano do céu contra a tua vida. As feridas da tua alma não anulam os propósitos de Deus. Sabe por quê? O que te traíram, o que te mentiram, roubaram, não foi suficiente para te parar. Sabe por quê que você ainda está de pé? Talvez você passou por tudo isso. Talvez você passou por traição. Talvez mentiram para você. Talvez roubaram de você, mas não foi suficiente para te parar. Sabe por quê? Porque Deus já escreveu a sua história em um nível aonde os homens não têm acesso, não têm acesso para tocar na tua história. Alamanto e declama alabaia, aleluia, não tem acesso, aleluias. Se tiraram a sua túnica, Deus te dará um manto. Eu vou repetir: se tiraram a tua túnica, Deus te dará um manto. O que parecia perda era só o caminho para a promessa de Deus na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ei, ninguém vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Ninguém. Porque ninguém tem acesso aonde Deus já escreveu. Ei, Deus está dizendo para a igreja aqui nesta manhã: tudo aquilo que foi usado para te ferir, tudo aquilo que foi usado para te machucar, será o que Deus vai usar também para te promover nesta manhã. Ele vai usar a sua dor como um impulso para uma nova história que Deus já está reescrevendo na sua vida nesta manhã. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o processo às vezes que nós passamos por permissão de Deus, preste atenção nisso, tem uma grande diferença. O processo, porque tem processo que nós passamos pelas escolhas erradas, sim ou não? Por escolhas erradas. Mas quando o processo que nós passamos por permissão de Deus, o processo não é castigo. Não é castigo. Se é permissão de Deus, não é castigo, mas sim o processo, ele é construção. Construção. Quem está entendendo? É construção. Porque se você olhar, Deus ele permitiu que José ele fosse injustamente acusado, injustamente também preso, não para esquecê-lo, não para abandonar José, mas para formá-lo, para prepará-lo. A prisão se tornou o lugar onde Deus o lapidou para reinar. A prisão se tornou o lugar onde Deus preparou José para governar. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então, o menino com sonhos se transformou no homem com discernimento. O menino com sonhos agora, depois daquela prisão, ele se tornou um homem com sabedoria.
Sabe por quê, meus irmãos? O que Deus está fazendo em você, antes de acontecer à sua volta, antes de acontecer ao seu redor, primeiro Ele faz por dentro, ou seja, Ele transforma por dentro, para depois Ele fazer uma grande obra na tua vida. É uma grande transformação. No Egito, José, ele teve que aprender a administrar. José no Egito, ele teve que aprender a interpretar. Ele teve que aprender a discernir. O sonho que ele teve aos 17 anos não o preparava ainda para o trono. Não o preparava ele ainda, mas o processo que ele passou, sim, o processo deixou-lhe preparado. Sabe o que Deus quer dizer para nós aqui nesta manhã? Talvez você está aqui hoje, você está passando por um processo, você não está entendendo, você não está compreendendo, mas este processo Deus está preparando, porque o sonho não prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. O sonho não prepara ninguém, mas o processo sim. Se você está passando pelo processo, é porque Deus já está te preparando para algo novo que Ele vai colocar nas suas mãos. Aleluia! Glória a Deus, porque Deus ele não abre mão de formar o caráter daqueles que Ele vai usar. Deus não abre mão de formar o caráter daquele que Ele vai abençoar, porque o favor sem estrutura interna se torna ruína. E Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que vá à ruína, por isso que Ele trabalha de dentro para fora, ou seja, quando a estrutura estiver preparada, aí Deus ele vai mostrar que verdadeiramente Ele é Deus, e Ele vai realizar os projetos, e a obra de Deus vai ser completa na tua vida. Aleluia. Ei, talvez você nesta manhã esteja aqui, quem sabe você também está passando pelo processo, mas Deus não está te punindo por isto. Não é punição, Ele está te preparando. Ele está te preparando. Se você está sendo esvaziado, é porque Ele vai te encher com algo muito maior. Muito maior. Aprenda a agradecer até pelas prisões. Quem sabia disto? Aprenda a agradecer. Prisões aqui é lutas, tempestades. Então aprenda a agradecer. Sabe por quê? Porque através delas Deus te ensina a liderar com humildade e a governar com sabedoria. Oh, aleluia, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que sabemos que todas as coisas ela contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus ele conhece a nossa vida, Deus ele conhece a nossa estrutura. Ei, você não será lembrado apenas pelos seus sonhos. Eu vou repetir para você, você não será lembrado apenas pelos seus sonhos, mas pela maturidade que nasceu na tua vida através das dores. Pela maturidade, Deus está formando em você um espírito de excelência aqui nesta manhã. Quem crê que Ele está formando este espírito de excelência? Oh, aleluia, pode adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E o cumprimento da promessa, ela sempre vem no tempo de Deus. É no tempo de Deus, porque não tem como nós pularmos etapas. Não tem, meus irmãos, é tudo no tempo de Deus. Ou seja, se Deus prometeu algo para você, e você está passando por um processo, aprenda a passar pelo processo, porque no tempo de Deus, Deus ele vai cumprir. No tempo de Deus, Deus vai te exaltar. No tempo de Deus, Deus ele vai te honrar. Porque anos depois, quando Faraó, ele teve um sonho, e este sonho
ninguém consegue interpretá-lo, esse sonho, ninguém. E agora José, ele é lembrado, depois de muito tempo. José, ele é lembrado não pelos irmãos, ele não é lembrado pelos irmãos, mas por alguém que conheceu a sua integridade. Ou seja, ele foi lembrado por alguém que conheceu a sua integridade, porque quando Deus decide exaltar alguém, quando Deus decide abençoar alguém, Ele cria uma situação no trono para lembrar-se de quem está até mesmo na prisão. Ele cria esta situação para lembrar mesmo daquele que está na prisão, ou no deserto, na luta, ou na tempestade. E Gênesis capítulo 41 mostra que José, agora com 30 anos, José agora ele tem 30 anos, e ele é elevado ao posto mais alto do Egito, depois de Faraó. Aleluia! Ele recebe agora um novo nome, uma nova túnica e um novo anel, diz a palavra do Senhor. Ei, sabe o que isso significa, meus irmãos? Tudo que lhe foi tirado, Deus restituiu com honra. E Deus está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: talvez tiraram algo de você, talvez tiraram, quem sabe, até mesmo os teus sonhos, a tua esperança. Quem sabe o inimigo roubou algo de você, mas Deus está dizendo para você: tudo que lhe foi tirado, Deus vai restituir com honra, assim diz o Senhor. Aleluia! Mas nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, porque Deus, ele não está com pressa, é tudo no tempo dele, ele não está com pressa, mas Deus, ele está com propósito. O tempo de espera não é desperdício, aprenda isto. O tempo de espera não é desperdício, o tempo de espera é preparação. Deus está te preparando para que você, na hora que você receber, que você possa valorizar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos, porque no momento certo você será chamado, no momento certo você será honrado, no momento certo você vai ser colocado no lugar que foi profetizado na sua vida, e as obras de Deus será completa em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Já vou concluir. Deus está dizendo para você nesta manhã: está chegando a hora de Deus colocar no lugar tudo que foi tirado de você. Está chegando a hora de Deus te honrar, de Deus te restituir. O que você viveu em oculto será revelado com glória na presença de Deus nesta manhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a túnica foi arrancada, a túnica foi tirada de José, mas o propósito permaneceu. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez a sua túnica também foi tirada de você, e como eu disse, a túnica pode representar algo na tua vida que o inimigo também tirou, que o inimigo também arrancou de você. Ele pode ter tirado a sua túnica, ele pode ter arrancado a sua túnica, mas o propósito de Deus permanece na sua vida. O propósito permanece, porque o inimigo não toca no propósito de Deus. Ele pode arrancar a sua túnica com permissão de Deus, mas a promessa ainda continua, o propósito ainda continua. O inimigo, ele não tem poder para arrancar a promessa e o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. José, ele foi traído, José, ele foi ferido, José, ele foi caluniado e até mesmo esquecido, mas o céu nunca o abandonou, nunca.
Ei, você talvez pode ter sido traído, quem sabe ferido, quem sabe até caluniado, quem sabe esquecido, abandonado, rejeitado até mesmo pela tua família, mas o céu nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Se você chegou até aqui, é porque você é mais vitorioso do que o inimigo pensa. Você é mais vitorioso na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que Deus começou na casa de Jacó, Ele completou no palácio do Egito. O que Deus começou lá na casa de Jacó, Deus Ele completou no palácio. E ainda que os homens tentaram escrever o fim da história de José, talvez tem pessoas que estão aqui, já vou concluir. Talvez tem pessoas que estão aqui, talvez tentaram escrever o fim da sua história. Talvez o inimigo usou pessoas para tentar escrever o fim da sua história. Mas Deus nesta manhã, Ele está dizendo para você: o homem pode ter tentado escrever o fim da tua história, mas nesta manhã é Deus quem tem a última palavra sobre a tua vida. Oh, aleluia! É Deus que tem a última palavra. Amém? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração nesta manhã.